Se você gosta de educação, provavelmente você deve ter acompanhado o longo debate em relação ao Fundeb no final do ano passado. As últimas votações, no entanto, foram as mais polêmicas porque houve uma tentativa de partidos da direita de incluir escolas comunitárias, filantrópicas e confessionais no sistema de distribuição de verba do governo federal. O que eu quero mostrar para vocês hoje é que, embora essa tentativa de repasse de dinheiro para essas escolas foi vencida, esse debate está longe de terminar. Eu sou Caio Fayad, sou formado em Química e Letras, e aqui eu trato de diversos temas que abarcam a questão de educação e ciência. O que eu quero mostrar para vocês hoje são trechos da última votação, da votação definitiva que deu os moldes do Fundeb que foi regulamentado pela Presidência da República. O que eu vou mostrar para vocês são algumas argumentações levantadas por políticos de direita que tentam repassar uma responsabilidade pública para instituições privadas. É muita coisa para discutir, eu assisti a votação inteira no dia 17 de dezembro, mas aqui eu selecionei alguns trechos de fala de 4 deputados: Soraya Santos, Joyce Hasselmann, Thiago Mitraldi e Marcel Van Hatten. Para eu não me perder, eu fiz um roteiro aqui e eu vou comentando a partir desse roteiro, e à medida que for necessário eu coloco para vocês o trecho do vídeo das falas desses deputados. Para começar, eu quero colocar o trecho da Joyce Hasselmann, que ela mostra que ela articulou essa lei junto com lideranças religiosas. Ela vai apontar que, posteriormente, o governo federal interviu porque achou que era interessante esse tipo de proposta, e aí a deputada Soraya Santos, do PL, colocou um texto substitutivo. Eu apresentei um texto, foi o primeiro apresentado, a primeira emenda apresentada, um texto que foi construído em São Paulo, com todos os bispos cardeais e o arcebispo aqui do país, numa reunião em que inclusive o presidente desta casa participou, Rodrigo Maia, com representantes das igrejas evangélicas, com representantes das igrejas judaicas, e em consenso o texto foi apresentado. Aí sim o governo interviu, porque achou que a minha emenda era ampla demais. E a deputada Soraya apresentou uma outra emenda, com os 10%. 10% do Fundeb que poderia ir para essas escolas confessionais. Todos nós sabemos que não há clima político para ser aprovada essa emenda hoje, infelizmente. O Senado cedeu à pressão, de novo, dos sindicatos. Cedeu à pressão dos sindicatos, comprou uma narrativa absolutamente enganosa, e aqui estamos nós, retroagindo, dando um passinho para trás. E aí, como é que a gente fica? A gente vai cruzar os braços? Nós vamos ter preconceito com escolas, que são escolas de altíssima qualidade, porque são ligadas a entidades religiosas? Alguma coisa está errada, me parece faroeste às avessas. Mocinho vira bandido, bandido vira mocinho? Está errado. Conversei há pouco com Dom Carlos. Dom Carlos é considerado dentro da Igreja Católica o bispo, o ministro da Educação dentro da Igreja Católica. E também com representantes aqui da bancada evangélica na Câmara. O que nós faremos? Qual é o compromisso? Nós apresentaremos um projeto de lei, especificamente tratando das escolas confessionais, filantrópicas, ligadas a essas entidades religiosas. Como a gente vê nesse trecho, há um problema à vista. A Joyce Hasselmann, já entendendo que não seria aprovado esse repasse de dinheiro do Fundeb para as escolas confessionais, comunitárias e filantrópicas, ela vem com a ideia que vai ser feita uma lei específica para esse tipo de escola. A argumentação dela, primeiro, se baseia no ódio aos sindicatos, ou seja, se baseia o ódio à organização de professores e dos demais profissionais da educação. Vale lembrar aqui que o Fundeb, que é uma sigla que significa o seguinte: Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação. Ele foi criado com o objetivo de que, se a escola pública tem uma baixa qualidade e estados e municípios não conseguem
dar o aporte financeiro necessário para que essa qualidade se eleve, o governo federal injetaria um dinheiro então que suplementaria essas necessidades financeiras dos sistemas educacionais. Acontece que, como eu falei para vocês, tá claro que a finalidade é melhora de um sistema que está precário. O sistema público tem os indicativos de que os índices educacionais poderiam ser melhores. Então o dinheiro federal é numa tentativa de que esses índices melhorem, que a qualidade educacional das escolas públicas brasileiras melhorem. Então aqui tem um problema. Por que tem um problema? Primeiro ponto delas é que todos eles que foram à Câmara bateram no pé que as escolas confessionais e filantrópicas possuem qualidade. Eu estou falando das escolas confessionais, filantrópicas, sem fins lucrativos, escolas que são ligadas a entidades religiosas, que aliás têm sido tratadas como um pecado. Escolas com educação perfeita, né, com uma qualidade muito grande, aliás muito acima, por vezes, a qualidade de boas escolas públicas. Então aqui fica um problema, por quê? Se o Fundeb foi criado para melhorar a qualidade, por que o governo federal iria injetar dinheiro em escolas que não são públicas e que já possuem a qualidade reconhecida por esses deputados? Me parece que não está batendo as ideias aqui. Obviamente, junto com a ideia de que existe uma pressão de sindicatos, há também um preconceito a esse tipo de escola. Então ela começa a levantar aqui questões que são, primeiro, deturpação da finalidade do Fundeb. Segundo, a introjeção aos profissionais da educação como os verdadeiros vilões da proposta. Outro ponto que eu coloquei aqui é essa necessidade de criar uma lei para as escolas confessionais, comunitárias e filantrópicas. Observem, filantropia, no meu entendimento, ele é baseado na solidariedade. Agora, eu só posso fazer filantropia e solidariedade com aquilo que me pertence. Eu tenho dinheiro, eu dou. Eu tenho tempo disponível, então eu vou trabalhar voluntariamente. Essa lei que provavelmente vai ser trazida dá a entender que as escolas, primeiro, que essas escolas confessionais e filantrópicas não têm nenhum apoio público para realizar filantropia, o que é mentira, já que entidades filantrópicas têm um sistema de arrecadação tributária específica. O segundo ponto é essa necessidade do poder público dar dinheiro a alguém, e nesse caso esse alguém são instituições ligadas à igreja, para que estas façam filantropia, ou seja, fazer filantropia não com dinheiro que são delas, mas com dinheiro que é público. Me parece aqui algo que tá meio fora do lugar essas ideias. Continuando aqui, eu vou colocar agora para vocês um trecho que me parece um tanto quanto curioso. São escolas que são entidades que já oferecem vagas para creche, por exemplo. Os pais, as famílias têm o direito de escolher onde querem que seus filhos estudem. Os pais, as famílias têm o direito de escolher quais são os valores que serão passados para aquela criança. E hoje, essas crianças são muito bem atendidas em creches, em vagas de creche. Quando chega a hora de ir para o primeiro ano, acontece o quê? O desespero dos pais. Porque essas escolas não dão conta da demanda. A Joyce Hasselmann e outros deputados vieram com esse discurso do direito de escolha. Gente, o Fundeb era uma questão de financiamento de escolas públicas. Ela não estava, por acaso, fechando escola confessional, fechando escola filantrópica, fechando escola comunitária. Essas escolas estão aí e se as pessoas quiserem matricular os seus filhos nessas escolas, é só bater na porta e fazer a matrícula. Agora, o que é curioso é que ela fala o seguinte, que os pais matriculam os filhos nas creches dessas escolas, porém, quando vão para o ensino fundamental, essas escolas não dão conta.
E aqui está uma grande mentira. Porque, na verdade, quem não dá conta são os próprios pais de pagarem as mensalidades exorbitantes das escolas confessionais. Essas escolas aqui em São Paulo possuem preços altamente elevados. Eu vou deixar na descrição para vocês alguns links que mostram o valor de escolas maristas, de escolas adventistas, de escolas católicas. Tem escolas católicas que a mensalidade chega a R$4.000. Eu pergunto para vocês, por que uma escola confessional quer dinheiro do Fundeb, ou seja, de escolas públicas que têm recursos escassos, sendo que essas escolas cobram, no mínimo, mais de R$2.000 por mensalidade? Então olha só, numa escola confessional você tem alunos pagantes e alunos não pagantes. Em uma matéria que eu vi, funcionava da seguinte forma: a cada 5 pagantes, essa escola fornece uma bolsa. E isso funciona em diversas escolas, porque essas regras precisam ser claras, né? Porque sem elas você não consegue atribuir se essas escolas são filantrópicas ou não. Então pensa que a filantropia ali não está sendo só da escola, está sendo também dos pais que estão pagando a mensalidade. E obviamente os pais que pagam mensalidade de R$2.000, R$3.000, R$4.000, R$5.000 para uma escola como essa, um dos motivos que fazem isso é porque essa escola também é filantrópica. Eu vou deixar também um texto aí na descrição do Grupo Marista. Eles colocaram uma carta de um professor da PUC, de um padre professor da PUC, que chega a usar o termo filantrópicas, onde ele vai defender a necessidade de ter regras específicas para poder diferenciar escolas filantrópicas, que são aquelas que executam a filantropia, a solidariedade, das escolas pilantrópicas, ou seja, das escolas pilantras. Não sou eu que estou falando, são os próprios sistemas confessionais que entendem que existem escolas com esse perfil. E o que acontece aqui é, quando uma deputada vá à Câmara dizer primeiro que essas escolas são perfeitas, então para que elas precisam de dinheiro? Quem precisa de dinheiro são escolas públicas que estão defasadas. Já mostrei para vocês o tanto de grades aqui em outros vídeos que essas escolas possuem. O segundo ponto, por que o poder público tem que dar dinheiro para a escola que cobra R$3.000 de mensalidade? Não faz sentido isso. Além de não fazer sentido, vale reforçar que o Fundeb, a lei do Fundeb, não fechou nenhuma escola. Se o pai pode arcar com o valor dessas mensalidades, ele tem o direito de chegar lá e, se ele quiser, matricular o filho nessas escolas. Agora eu vou mostrar para vocês trechos da deputada Soraya. O primeiro deles, que vocês vão ver aí... Entidade privada sem fins lucrativos. Não é verdade que esse plenário discutia colocar dinheiro em iniciativa privada. Entidade privada sem fins lucrativos. Observe como esses próprios deputados da direita, eles se confundem na argumentação. Porque ela afirma que essas escolas confessionais, filantrópicas, comunitárias, são instituições privadas sem fins lucrativos, para logo em seguida dizer que não são instituições privadas. Ou seja, ou é instituição privada, ou não é instituição privada. É sim, porque se não fosse, não cobraria, como já mostrei para vocês. E afirmo, vocês vão ver no link da descrição, não cobraria 5, 6 mil reais de mensalidade. E aí vale deixar aqui como adendo que um dos links que eu vou colocar para vocês é da Forbes, que vai mostrar as escolas mais caras de 2021 e várias dessas escolas confessionais estão nessa listagem. Colocarei um outro link também que vai mostrar que as escolas confessionais, elas estão localizadas nas grandes cidades. Então, por mais que essas deputadas, e a deputada Soraya é uma delas, que vem falar sobre
a interiorização, a importância que essas escolas tiveram na interiorização, o que nós temos hoje é que essas escolas estão nas grandes cidades e estão cobrando boas mensalidades. Agora, se há no interior do país alguma escola confessional desse grupo, por exemplo, adventista, marista ou católica, que está com dificuldade financeira, essas igrejas que organizem as suas contabilidades e façam de uma forma adequada essa filantropia que elas próprias se colocam a fazer. Não é o Estado que tem que dar dinheiro para a escola filantrópica, para a escola confessional, para que ela possa fazer caridade. O Estado não está aqui para fazer caridade. O Estado está aqui para promover justiça, para promover igualdade, equidade. E é para isso que a gente luta enquanto profissional de educação. Outro ponto colocado pela deputada Soraya, e ela não é a única, teve um deputado do Solidariedade, se eu não me engano, chama Eli Borges, não vou colocar aqui, mas ele também foi por essa linha, que é o seguinte, que o Fundeb tem que reconhecer a qualidade das escolas, como o Grupo Marista e os Salesianos. É preciso que esse plenário resgate essa verdade para reconhecer o trabalho que as escolas maristas, salesianos, de campanhas comunitárias, de escolas evangélicas prestaram ao longo dos anos nesse país. Gente, Fundeb não é bônus. Eu sei que a direita está acostumada com esse tipo de política de tentar hierarquizar, de colocar índice e dizer que as melhores recebem recursos e as piores não. O Fundeb não tem essa finalidade. O Fundeb não está ali para reconhecer escola boa ou escola ruim. O Fundeb está ali para que escolas públicas que não tenham qualidade passem a ter. Segunda coisa que precisa ser resgatado é da inconstitucionalidade. Porque se inconstitucional fosse, não poderíamos estar nesse relatório aprovando convênio com as mesmas entidades no ensino infantil. Porque a Constituição diz pode ou não pode. E se pode para o ensino infantil, deputado Kim, obviamente pode para o ensino fundamental. Acontece que o próprio Ministério Público Federal afirmou sim que se a lei do Fundeb passasse, a regulamentação do Fundeb passasse daquela forma, ela seria inconstitucional porque a Constituição só diz que o Estado pode repassar verba para instituições privadas quando não há, o próprio Estado não fornece vagas para aquele nível de ensino. E como vocês viram no trecho, a deputada Soraya diz o seguinte: se acontece na educação infantil, pode acontecer no ensino fundamental. E aqui a gente vê o quanto que essa deputada não entende nada, absolutamente nada do sistema educacional brasileiro. Se o governo passa dinheiro para o ensino infantil dessas escolas confessionais, o que a deputada não vê é que é público e notório que os municípios não fornecem o número de vagas necessárias para esse tipo de educação. E é por isso que o Fundeb ele repassa vagas para instituições confessionais e filantrópicas, porque isso a Constituição permite. Agora, por que não pode acontecer no fundamental? Porque na educação fundamental, o poder público, o município e também alguns estados fornece a quantidade de vagas que abarca toda a demanda da população brasileira. Então, se o poder público já consegue fornecer o número de vagas para matricular todos os alunos do ensino fundamental, não há necessidade de repassar verba para esse tipo de escola confessional e filantrópica. Então aqui você percebe, mais uma vez, acho que é importante mostrar isso, o quanto que esses deputados estão ali para privilegiar as suas igrejas. E aqui é importante dizer isso, porque eu não mostrei para vocês no trecho anterior, mas a própria Joyce Hasselmann afirmou que o ministro da Educação, que é um pastor, é favorável a esse tipo de lei, a esse tipo de mecanismo que repassa dinheiro público para escolas ligadas às igrejas católicas e evangélicas. E inclusive a deputada também acrescenta aí
as escolas judaicas. Gente, é muita coisa, estou tentando aqui ser o mais sucinto. Então eu já mostrei para vocês um pouquinho da argumentação da Joyce Hasselmann do PSL e da Soraya Santos do PL. Agora eu vou começar a tratar dos deputados do Novo. Porque assim, enquanto o PSL e o PL estavam com essa ideia de repasse do dinheiro público para as escolas confessionais e privadas, a argumentação do Novo, ela é um pouquinho diferente. Eles têm uma ideia, que eu não vou falar não, vou colocar aí para vocês. Reconhecendo que o serviço público, a educação pública, ela não precisa ser estatal. Assim como acontece na saúde, assim como acontece nos transportes, na infraestrutura, em inúmeros setores dos serviços públicos. Então observe, essa ideia para mim é assim, é estapafúrdia. Observem como que o Thiago Mitraub, ele fala assim: serviço público feito por instituições privadas, como é o transporte, como é a saúde. E ele fala de um modo como se o transporte e a saúde fossem grandes exemplos de que esse sistema funciona. Então assim, ele dá um exemplo péssimo e quer que os profissionais de educação fiquem calados em relação a isso. Achar que o transporte público, como é hoje, principalmente em grandes cidades como São Paulo, onde a gente sabe que existe uma grande máfia dessas empresas privadas para captar o dinheiro público, achar que isso é um sistema que deva ser seguido na educação é uma grande piada. Mas eu quero aqui para um segundo ponto, porque os deputados do Novo mais de uma vez recorreram entre comparar o tipo do sistema ProUni, onde a universidade privada ela tem abatimento de imposto se ela ofertar vaga dentro do sistema do ProUni. Ele comparou isso à mesma coisa do Fundeb, se caso fosse aprovado esse repasse de verba para as escolas confessionais. Como já acontece, inclusive, na própria educação. Na educação infantil, onde inúmeros conveniados atuam, na educação superior, onde através do FIES e através do ProUni, programas criados pelo governo do PT, a educação pública é entregue através de entidades privadas. Mas antes de falar sobre isso, eu vou colocar agora trechos da fala de um segundo deputado do Novo, que é o Marcel Van Hatten. Nós precisamos garantir que os recursos cheguem lá na ponta, independentemente se escolas públicas ou privadas sem fins lucrativos, para que tenhamos uma sociedade melhor no futuro. Há um preconceito aqui, nas falas de alguns deputados, contra determinadas crianças brasileiras. Esta é a verdade. Criança que estuda em escola confessional ou privada sem fins lucrativos é menos do que crianças que estudam em escola pública. Esse trecho, para mim, é um dos mais deploráveis possíveis. Porque, assim, a direita, que ela vive falando que a esquerda é mimizenta, que a esquerda adora com esse debate de preconceito e coisas afins, agora quem usa isso são eles. A Joyce Hasselmann lá no começo já havia falado sobre a ideia de preconceito e o Marcel Van Hatten vem no mesmo tom. Preconceito no seguinte sentido, de que quando o Fundeb não repassa dinheiro para as escolas confessionais, filantrópicas e comunitárias, é porque há um preconceito com a criança que estuda nessas escolas. O que a gente vê, na verdade, eu fico até assim, sem palavras para comentar, de um raciocínio que para mim é bastante deturpado da realidade, é que eles fugiram da real função do Fundeb. E isso é um grande problema. E aí na segunda parte, vem com essa ideia de que é tão preconceito, que é um preconceito, com os alunos que estudam essa escola, e eles tendem para a ideia de que isso para mim é o mais assim, absurdo. De que a esquerda não quer que a criança pobre estude na escola de rico. E que por isso a gente é contra voucher. Aliás, o deputado que me antecedeu falou mal dos vouchers. Ele não quer que a criança pobre possa estudar no mesmo colégio do filho do rico. Porque os vouchers são isso. Será que ele é contra o ProUni?
que abriu as portas das universidades privadas para quem não tinha recurso, para os mais pobres. Eu sempre fui a favor também do ProUni. O ProUni é o voucher. Primeiro, qualquer professor de uma cidade grande como São Paulo e já deu aula em escolas privadas aqui, a gente consegue diferenciar muito bem o que é uma escola privada de rico e o que é uma escola privada de bairro. E é muito fácil atestar que escola privada de bairro tem a mesma qualidade, se não a pior, de muitas escolas públicas também de bairro. O que muitas vezes acontece é que esses deputados, eles acham que todas as escolas, como essas que eu coloquei aí no link para vocês, que são as escolas mais caras do país, essas escolas vão oferecer voucher para toda a população brasileira, que é pobre. E na verdade o que a gente vai ver é muita escola ruim, escola que tem prédios ruins, que adotam sistemas de ensinos ruins, e ele vem me dizer que isso é uma escola de rico. Aqui eu moro no Campo Limpo, tem um monte de escola privada aqui. E é muito fácil de saber que a escola privada aqui do Campo Limpo não é escola de rico, é do cara que mora no mesmo prédio que eu. E o segundo ponto, para validar essa argumentação dele, ele usa o ProUni. E aí acabou. Acabou. Porque, gente, ProUni coloca dinheiro onde? Na Unip. Rico lá estuda em Unip? Rico faz direito na Unip? É um absurdo, assim, essa argumentação deles. Unip, Uninove, qualquer outras escolas aqui, Unisanta Amaro, vou dar as escolas privadas aqui de São Paulo. Não é escola de rico, não é universidade de rico. Já é um problema comparar aquilo que eles queriam aprovar com o ProUni. E essa argumentação que o ProUni coloca a pessoa pobre em universidade de rico é a maior balela. E olha como que essa pessoa da direita é tão tortuosa assim. Eu fiz universidade pública. E aí o que acontece? Temos que acabar com a universidade pública porque só tem gente rica lá dentro. Eles precisam decidir, porque ou o rico tá na Unip ou o rico tá na USP. E eu aposto com vocês que tem muito mais gente rica na USP do que na Unip. Então essa argumentação deles é totalmente fora de lógica. E aí, para terminar com a ideia de lógica, vou deixar as falas do próprio Thiago Mitraub, para levar o debate para um campo que não é o da lógica. Esses 4 deputados são os principais deputados que encabeçaram essa ideia de repassar dinheiro público para escolas comunitárias, confessionais e filantrópicas. Acontece que eles sabiam que não seria aprovado, como a própria Joyce Hasselman disse, não tem ali um movimento político para isso. E o que aconteceu durante essa votação? E eu vi às 3 horas, também vou deixar na descrição completo para quem quiser ver. Teve muitos deputados que votaram contra a esse projeto, porém muitos deles colocaram que é necessária a discussão de uma lei para esse tipo de escola. E aí eu percebo que vai ter um grande problema à vista. Porque essas escolas confessionais que cobram 4 mil, 5 mil reais de mensalidade no ano de pandemia. E várias escolas privadas sofreram com a redução das mensalidades porque muitos pais tiraram seus filhos dessas escolas. Então o que nós estamos vendo aqui é a necessidade dessas escolas, a tentativa de conseguir equilibrar suas contas, porque, gente, por mais que seja filantrópica, ainda é uma empresa, ainda tem todo um vocabulário econômico, financeiro dentro da sua organização. E aí faz todo sentido de tentar fazer com que o poder público, ainda mais atualmente que nós temos uma bancada evangélica, uma bancada da Bíblia, melhor dizendo, porque não são só os evangélicos, os católicos também, que estão utilizando a máquina pública para se beneficiar as suas respectivas igrejas. E esse é um problema, porque mesmo deputados que foram contrários a isso que eu estou falando para vocês, alguns deles já se demonstraram favorável à discussão desse tema. E é importante que nós, educadores, nos mobilizemos, porque para uma instituição, seja ela confessional ou não, sem fins lucrativas, ser filantrópica, ela já recebe do Estado uma condição especial de tributação. Isso significa que, se eu fosse aceitar a comparação que o pessoal do Novo quer fazer de que é igual ao ProUni,
eu diria justamente que as instituições filantrópicas, do modo como elas estão, são iguais ao ProUni. Porque assim como o ProUni, as universidades pagam menos imposto em troca de oferta de vagas, as instituições filantrópicas pagam menos imposto porque ofertam bolsas, ou seja, ofertam vagas naquelas escolas. Então, do modo como está, já está igual ao ProUni. O que vai ser feito por esses deputados da ala da direita que querem beneficiar as suas igrejas, e aí é muito legal a gente ver, porque sempre o outro tem ideologia, eles não têm, vai ser, mais uma vez, um processo de dinheiro público ir por esgoto e para os cofres de sistemas que já ganham muito bem, né? Porque, gente, para uma escola ter mensalidade de 3, 4, 5 mil reais, essa escola está muito bem equipada, paga melhor professores, conseguem ofertar diferentes tipos de disciplinas, turno e contraturno. Quando nós, educadores, queremos um Fundeb, a gente quer que a escola pública tenha essas mesmas condições. Fundeb não é bônus para reconhecer a qualidade de escolas ligadas à igreja salesiana, sei lá os nomes, igreja católica ou qualquer denominação evangélica. Eu quero saber o que vocês pensam. Existe lógica nesse pensamento, seja da Joyce Hasselman, da Soraya Santos, do Thiago Mitraub ou do Marcel Van Hatten? Eu quero muito saber a opinião de vocês. Eu vou ficando por aqui, não se esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar com os colegas, porque esse tema ele vai ser espinhoso. 2021, é provável que esse tema retome. Se não retornar em 2021, vai retornar em 2022 por conta das questões de eleição. E a gente sabe que é importante agradar a igreja para conseguir voto. Então eu gostaria muito que vocês compartilhassem, porque o quanto antes a gente se antecipar nesse debate, melhor será para nós, sociedade como um todo. Não se esqueça de se inscrever se você é inscrito. Eu estou colocando vídeo toda quarta e toda sexta-feira. E às segundas-feiras, às 20 horas, eu faço live. Também com esses mesmos temas ligados à educação e à ciência. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço do Caio Fayad. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!